Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Me chamo Simone Prismac, sou fisioterapeuta, sou formada em osteopatia e sou professora de terapia manual. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre dor no joelho. É um assunto bastante corriqueiro dentro do meu consultório, também uma dúvida frequente entre os meus alunos sobre as causas e tratamentos. E hoje é justamente isso que eu gostaria de falar, sobre algumas causas de dor no joelho e sobre como tratar, qual caminho eu devo seguir para ficar bem, para tratar o meu joelho. Ok? Mas antes de mais nada, eu gostaria de te pedir que se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve nesse canal, dá um like nesse vídeo, deixa seu comentário, deixa suas sugestões, as suas dúvidas, para que eu possa saber o que vocês estão querendo saber e para que esse vídeo chegue para o máximo de pessoas possíveis, tá ok? Então, eu gostaria de começar falando sobre uma questão bastante pessoal, uma história minha, né? As pessoas que me conhecem sabem que eu já passei por algumas lesões no meu joelho esquerdo, com alguns traumas aí, já passei por 3 cirurgias e eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência para, de alguma forma, a gente conseguir construir esse raciocínio de por que a gente tem dor no joelho, ok? E principalmente como resolver. Aos 14 anos de idade, eu sofri um trauma jogando handball no colégio e aí eu rompi completamente o ligamento cruzado anterior e passei pelo procedimento cirúrgico para correção. Depois disso eu tive algumas complicações, fiz umas 2 cirurgias, foram quase 300 sessões de fisioterapia, foram 2 anos bastante longos, né, até reabilitar bem esse meu joelho para que eu pudesse voltar às atividades normais. Depois de um certo tempo, então, eu voltei às atividades físicas, sempre gostei muito de esporte, sempre gostei muito de fazer vários exercícios e quanto mais intensos para mim, sempre melhor, né? Mas eu precisei entender que por um período isso não era realidade. Então, eu comecei a praticar, quando eu estava melhorando, comecei a praticar corrida de rua. E isso foi criando uma paixão cada vez maior e chegou um dado momento que eu decidi que eu ia me aventurar e que eu ia fazer uma corrida de montanha. E aí eu fui com um grupo de amigos e colegas que treinavam comigo, fui para Patagônia e lá na Patagônia Argentina, em São Martín de los Andes, fiz uma prova linda, mas lá eu acabei entendendo que eu não estava tão preparada assim para essa prova. Então, além de ter demorado um tempo considerável para concluir, eu concluí a prova, mas o tempo foi meio longo, foram 21 quilômetros e vamos deixar para lá esses detalhes. Mas o que acontece foi que logo que acabou a prova, assim, eu cruzei a linha de chegada, eu peguei a minha medalha de participação, fiquei super feliz e meu joelho esquerdo fez assim, desse tamanho, ficou super inchado, super dolorido. Eu passei aí mais uns dias meio que arrastando a perna porque eu tinha muita dor. Mas durante a prova eu não senti dor nenhuma no joelho, eu senti um desconforto no meu quadril, do lado esquerdo, uma coisa esquisita. Teve um período que eu pensei em desistir, porque eu realmente comecei a sentir muita dor. E eu tinha uma parceira naquele momento, uma grande amiga que estava correndo comigo, que também se chama Simone. Beijo, Cis, se você estiver assistindo, saudades. E ela me deu muita força para que eu continuasse, e aquele clima, e quando você tá no papel de atleta, você vai até o seu limite. E eu concluí a prova porque eu tinha dor no quadril, mas aquilo também não era tão limitante assim. Mas, como eu falei, terminei a prova e meu joelho virou uma nhaca. Bom, voltando para o Brasil, eu fui fazer todos os exames e vi que tinha ali uma lesão condral bastante importante no meu joelho. E eu só não entendi por que ela estava tão grande, né? Por que as coisas ficaram daquele jeito. Uma prova não foi uma prova tão longa assim, 21 quilômetros, eu já estava acostumada a correr isso, então não foi, embora uma realidade de terreno muito diferente, mas assim, eu fiquei pensando, poxa, mas não sei se eu forcei tanto assim, por que eu tô com essa dor toda, o que tá acontecendo? E foi um período bastante longo até que eu descobrisse algumas coisas. Nesse momento, em 2015, eu já estava quase me formando em osteopatia e eu não entendia ainda algumas coisas em mim mesma. E eu acho que isso é o que acontece com muita gente. Você tem dor e você muitas vezes não consegue entender o porquê.
porque eu tinha aquela lesão, mas eu queria entender o que tinha levado a uma sobrecarga tão grande, porque o raciocínio é o seguinte, quando eu tenho um trauma, por exemplo, lá com os meus 14 anos de idade, eu levei uma pancada atrás do joelho, o ligamento rompeu, eu tive um trauma, fiz a cirurgia, corrigi, reabilitação, ponto, voltei à minha vida normal. Mas nesse caso, foi traumático o fato de ter sobrecarregado com a corrida, mas ao mesmo tempo, eu tinha muita dor, era uma dor muito grande. Muitas vezes eu tentava explicar essa dor para as pessoas, e as pessoas até, em alguns momentos, não sei se julgaram ou se acharam que estava exagerando, enfim, mas nem sempre eu recebi bons olhares, e talvez aconteça isso com você. Você tem dor, e as pessoas muitas vezes não entendem muito bem essa dor. E acham até que você está exagerando, que isso é uma frescura, que é alguma coisa maior do que realmente é. Enfim, e aí foi que a osteopatia, né, essa formação começou a me colocar em dúvida sobre certas coisas, e eu comecei a investigar, e eu comecei a correr atrás e tentar entender com alguns colegas o que estava acontecendo comigo, que o meu joelho não estava melhorando. Eu tinha estressado o joelho durante a corrida, mas ele não estava melhorando, estava tendo dor, aquela lesão condral ali. E eu já sabendo que essas lesões condrais, elas não são, até o presente momento, não são muito corrigíveis, não existem tratamentos muito eficientes para isso, existe controle, existe, né, melhora de qualidade dessa cartilagem, com colágeno, com alguns suplementos que ajudam bastante, mas a gente não tem ainda um procedimento que corrige isso totalmente. E aí foi que eu visitei a minha colega, que na época ela fazia a faculdade, a formação em osteopatia comigo, a Kelly Domingos, em Foz do Iguaçu, e ela trabalha com posturologia, com palmilha. Ela me falou assim: Simone, você tem a sua perna direita mais curta anatomicamente. Ou seja, durante a minha formação, eu fiquei com um lado do corpo, com o membro direito, mais curto do que o esquerdo. E isso, durante toda a minha vida, foi me levando a sobrecarga no meu joelho esquerdo. E aí, no momento que eu fiz uma força muito grande, né, me expus a um estresse muito grande no meu joelho, ele não aguentou e machucou. Tá? Então, o que acontece é que existe uma diferença anatômica dos meus membros, uma perna mais curta direita que gera uma alteração de sobrecarga, de muita tensão sobre a região da minha patela, do meu joelho esquerdo, certo? Isso também fez com que eu ganhasse alguns osteófitos, que são mais conhecidos como bico de papagaio. O que eu quero chegar, onde eu quero chegar nessa história toda é que muitas vezes a gente demora muito tempo realmente para entender, porque quando a sua dor não é traumática, quando você não sofreu nenhum acidente, quando você não fez uma corrida na Patagônia, você tem dor ainda, muitas vezes você não faz ideia do porquê. Você vai no médico, você faz exame, clinicamente não tem nenhuma doença, nenhuma patologia, mas está inflamando, mas está com dor. E o que eu quero te dizer é que existem muitas situações que sobrecarregam o joelho, e nem sempre, aliás, na maior parte das vezes, o joelho dói e a causa não é ele, a causa são outras questões, outras situações. Por exemplo, uma perna curta anatômica, que é o meu caso, então isso gera uma sobrecarga do outro lado, isso pode gerar inflamação, e no momento que você exigir um pouquinho mais, como eu fiz lá na minha corrida, eu consegui uma lesão bastante grave. Mas pode ser também que você tenha uma desordem mecânica no quadril ou nos seus pés. Isso vai gerar também sobrecarga na articulação que está no meio do caminho, que é o joelho. Então, se você já passou, por exemplo, por um entorse muito importante, e aí o seu pé ficou com um lado um pouquinho alterado, mecânica, e quando eu falo de mecânica, eu falo o seguinte: as articulações, elas precisam trabalhar bem certinho, elas têm movimento, esses movimentos precisam acontecer harmoniosamente. Quando eu passo por um trauma, eu posso ter essa mecânica comprometida. Muitas vezes é só aquela viradinha, você tá andando, dá aquela viradinha no pé, isso já é suficiente para desorganizar toda essa mecânica. E também pode ser que você tenha uma desordem pélvica, o que é bastante comum, e as pessoas muitas vezes nem sabem. Você tem uma desordem pélvica, sua pelve não trabalha os dois lados direito, e isso pode fazer com que o seu joelho sobrecarregue. Então, osteopaticamente falando, existem muitas coisas que sobrecarregam a mecânica do joelho.
E é dessa maneira que a gente raciocina. A gente vai lá e vai investigar quais pontos do teu corpo inteiro podem estar sobrecarregando o joelho. E o tratamento é simples, é reorganizar essas estruturas, é manter elas trabalhando direitinho, tá? No meu caso, eu também uso palmilha. Como eu falei, a doutora Kelly Domingos faz isso para mim, ela faz a minha palmilha e isso me ajuda, mas lembrando, palmilha é uma coisa que só pode ser utilizado muito bem indicado. Não adianta você comprar qualquer palmilha ortopédica e colocar lá porque você acha que tem uma perna mais curta, ou porque alguém te falou que você tem uma perna mais curta, isso não é suficiente. Tá? Os elementos que são colocados na palmilha para que realmente corrija as suas alterações, elas são muito personalizados, é um trabalho feito especificamente de acordo com a sua necessidade, que é sempre diferente do outro, ok? Então, a minha sugestão é que se você sofre de dor no joelho, você não precisa apenas, aliás, você não deve apenas procurar um exame de imagem para saber se tem alguma coisa acontecendo ali ou não. O exame de imagem é fundamental, o diagnóstico clínico do médico ortopedista é fundamental, não estou dizendo de maneira nenhuma que isso não faz parte, isso faz parte sim, mas uma avaliação cinesiológica feita com um profissional da fisioterapia que consegue fazer um bom diagnóstico dessas alterações mecânicas é fundamental, fundamental. Muitas vezes você vai se impressionar, se surpreender em descobrir que o seu joelho, na verdade, ele nem tem nenhum problema mecânico, ele está só sofrendo sobrecarga, e aí por isso que ele inflama e dói. Então, eu espero ter contribuído com alguma informação, ter te ajudado a entender motivos que você possa ter dor no seu joelho e te digo, procure um osteopata, procure um fisioterapeuta, esse profissional está capacitado para te orientar, para te avaliar e para te corrigir essas disfunções mecânicas que estão gerando dor no seu joelho, que podem gerar dor em muitos outros lugares do seu corpo.